Por aqui vamos falar um pouco agora a respeito da reação do valor da arroba do boi gordo em 3 estados especificamente, Goiás, São Paulo e Mato Grosso também. Quem fala sobre os números é Valdir Pacheco. O mercado de reposição iniciou agosto com mais uma semana de valorização das referências. Foi a quarta semana consecutiva e a alta acumulada no período foi de 0,8%. O mercado de boi gordo parece ainda não ter decolado como é esperado pelos recriadores e invernistas, que ficam na expectativa de oportunidades melhores na relação de troca. Comportamento também alinhado à seca instalada no país, que colabora com baixo fluxo de movimentação neste mercado. Ou seja, na última semana de férias escolares, aparentemente compradores e vendedores também optaram por tirar uma folga nas negociações. E para o confinador, que está refazendo as contas para decidir se há viabilidade econômica para fechar o gado no coxo, desde o início de julho, o boi magro está 2,2% mais caro em São Paulo, 1,6% em Goiás e 0,6% em Mato Grosso. A oferta tímida desta categoria permite este cenário. Entretanto, a arroba do boi gordo também reagiu nesses estados, melhorando a relação de troca e garantindo maior poder de compra para o confinador, fator positivo para as intenções de confinamento de segundo giro. Mas vale destacar que só acertar na compra de bois magros pode não garantir resultados positivos no confinamento. Outras variáveis podem ser analisadas. Olha, sobre esse aspecto é importante lembrar de alguns fatores, entre eles em relação ao valor da arroba do boi gordo. O que está se falando de ganho, na verdade, não é um ganho, é uma recuperação. Esses valores para a arroba do boi deveriam estar mais elevados no momento. Apesar de ter melhorado a situação, né, o poder de compra para o confinador ou para quem faz engorda de bois e terminação em relação à aquisição de boi magro, ainda assim essa arroba ainda vem com uma situação bastante complicada em relação aos valores que ela deveria ter por projeção, até por conta do ano extremamente confuso que se teve no ano de 2017. Falando desse confinamento de segundo giro, um dos fatores que a Agricultura BR destaca é que o primeiro giro de confinamento ele foi extremamente complicado. Ele não aconteceu de fato porque não garantia rentabilidade. E é bem difícil acreditar que o segundo giro de confinamento vai ter uma disposição ou qualidade de rentabilidade melhor do que no primeiro giro. Portanto, a indústria frigorífica vai ficar bastante apertada, deve haver pressão sobre essa indústria que cedo ou tarde vai ter que melhorar os valores pagos pela arroba do boi gordo por falta de oferta no país, entendimento aqui do Agricultura BR. E eu falo agora a respeito de um levantamento que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Agronegócios, nesta última segunda-feira em São Paulo. Esse evento que foi realizado pela BAG e também pela B3. Esse levantamento teve a participação de diversas instituições, entre elas a BPA, Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal, que teve um certo posicionamento. Esse posicionamento é bem interessante porque a BPA ela enxerga uma situação de custos maiores para o segundo semestre. Os custos devem ficar maiores no segundo semestre. De acordo com os representantes, isso vai acontecer principalmente por conta da aquisição de alguns insumos. Aquilo que nós vínhamos dizendo desde o começo do ano, que o milho, por exemplo, teria uma queda de valores porque teria uma disposição maior durante a colheita da segunda safra, aconteceu, segurou o preço do milho, caiu, entre outros produtos também, que acabam sendo utilizados para engorda de animais e terminação de animais, frango, suíno e bovinos. Entretanto, ele permanece bastante estável. Bastante estável e com isso os custos vão permanecendo. A situação também, de acordo com a BPA, é de uma produção maior
e principalmente, esse é o fator que interessa mais a quem está acompanhando, que é o de mercado. A demanda sobre as carnes brasileiras, qualquer carne, suína, de frango e bovina, continua extremamente elevada e a expectativa da BPA é que ela siga elevada no segundo semestre. Então, mesmo com custos maiores, a demanda é muito grande sobre carnes, o que equilibra e dá rentabilidade, principalmente para o elo da indústria. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito de milho. Eu falava agora sobre preço de milho, influenciando os valores das carnes. Custo de produção de carne deve ficar maior nesse segundo semestre mesmo, de acordo com a BPA, mas a demanda é bastante alta. Um dos fatores que faz com que se tenha esse custo maior é a produção menor de milho, que já se sabia mesmo que viria a acontecer, e a quebra em alguns estados que são importantes produtores, como Goiás e Mato Grosso do Sul, também norte do Paraná, com forte quebra por conta do fator climático. Vamos saber agora como é que fica essa previsão do tempo para o Centro-Oeste. Tem muita gente colhendo no Centro-Oeste. O único estado adiantado é Mato Grosso do Sul vem a 30%, Goiás não chegou a 50% ainda. Juliana, como é que fica a previsão do tempo no Centro-Oeste do Brasil para quem está colhendo? Olha, Fabiano, durante os últimos dias foi uma frente fria que atuou aqui na maior parte da região central brasileira, tanto que ontem somente choveu 42 milímetros na região de Campo Grande. Isso é praticamente muito próximo ao que é esperado para todo o mês de agosto. Então foi essa frente fria que provocou bons episódios de chuva. Justamente essa tendência de chuva acabou aumentando as condições de umidade do solo no estado do Mato Grosso do Sul, só que essa chuva não conseguiu avançar pelos estados do Mato Grosso e de Goiás. Por isso, as condições de umidade do solo nos dois estados seguem ainda bem baixas, em torno de 10%. Só que essa falta de chuvas é que beneficia o andamento das atividades no campo, como a colheita do milho segunda safra na região. Para os próximos dias, tem previsão de eventual chuva fraca entre o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, até nas áreas mais ao sul do Mato Grosso, por conta das instabilidades que ainda vão seguir atuando na região central brasileira. Só que essa chuva é bem fraca, isolada e mal distribuída, ou seja, não são pancadas que atrapalham o andamento das atividades no campo, como a colheita das lavouras. No decorrer da próxima semana, entre os dias 13 e 17 de agosto, ainda segue chovendo em áreas do Mato Grosso do Sul, faixa oeste do Mato Grosso, por conta da umidade que vem lá da Amazônia, transportada pelos ventos em altitude. Só que a chuva vai seguir fraca, as instabilidades não ganham intensidade, apenas tem algum risco para chuva mais fraca e isolada. Só que essa chuva fica bastante concentrada nas áreas mais escuras do mapa, porque grande parte do Mato Grosso e de Goiás nada de chuva ainda. O tempo mais seco vai seguir predominando, o sol aparece e garante temperaturas bastante elevadas, especialmente no período da tarde. E até pelo menos o terceiro período, até o dia 22 de agosto, as instabilidades perdem cada vez mais intensidade na região. Dessa vez, já não tem mais risco para chuva mais fraca no estado do Mato Grosso, mas ainda pode chover em áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região centro-oeste, o tempo seco e firme ainda vai seguir persistindo em grande parte da região, e isso favorece bastante para os produtores que seguem em fase de colheita do milho segunda safra na região centro-oeste.